Seja muito bem-vindo ao Isto Não é Filosofia. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e hoje eu estou aqui com o professor Renato Quinus. Eu vou fazer uma entrevista com o professor e uma conversa descontraída. Eu até separei algumas perguntas aqui no meu roteiro, mas é claro que a conversa vai andar para onde ela tiver que andar, digamos assim, conforme o acaso. E o acaso tem tudo a ver com o papo que a gente vai ter aqui hoje, porque o professor Renato, eu vou já apresentá-lo, acabou de publicar um livro no momento em que nós gravamos o vídeo, chamado A Loteria na Filosofia, Probabilidade, Risco e Incerteza. Deixa eu apresentar o professor Renato antes que ele apareça e se apresente. O professor Renato é professor de Epistemologia e Filosofia da Ciência na Universidade do ABC, há cerca de 20 anos. Ele também é doutor pela Universidade Federal de São Carlos, pós-doutor pelo Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e pela famosíssima London School of Economics and Political Science. Professor, muito obrigado por estar aqui. Vamos começar esse bate-papo por algumas perguntas, mas antes, professor, se apresente para nós, diga para nós um pouco da sua trajetória, um pouco da história do livro, um pouco de como foi para escrever esse livrão aqui. Olá, pessoal. Olá, Vitor. Obrigado aí pela oportunidade de divulgar o trabalho. Esse livro, ele resume, assim, ou compila pesquisas que eu tenho feito desde 2012, em estágios de pós-doutoramento, inicialmente em Portugal, em Lisboa, e depois na Inglaterra, na London School of Economics. E aí eu fui compilando essas coisas durante vários anos, né? E achei, ali no meio da pandemia, que seria bom eu realmente fazer uma obra comigo completa, assim, colocar todas essas ideias num livro só, não em artigos separados. E também ele tem um pouco de uma espécie de divulgação em filosofia, né? Não é um livro que não é teórico em filosofia, também não é um livro de matemática, é um livro que fica ali entre uma leitura bem informada e uma leitura... Mas pode também ser um livro de divulgação. Tem vários tipos de leitura que você pode fazer dele a partir do leitor que está ali em jogo, né? Cada um vai fazer a sua leitura. A gente publicou agora esse ano, pela Associação Ciência Estudia. Vou render homenagens aqui rapidinho. A Associação Ciência Estudia foi sempre mantida pelo professor Pablo Rubem Mariconda, da USP, e, lamentavelmente, ele faleceu faz 2 meses, por aí, 1 mês e meio, bem durante quando o livro estava na gráfica. E ele é o editor e, lamentavelmente, não viu o livro materializado. Então, vou aproveitar, Vitor, para deixar essa homenagem. E estamos aí para responder as perguntas que você tiver para me fazer. Estou à sua disposição. Homenagem feita, professor. Eu conheço o professor Pablo Rubem Mariconda de nome, ele é um nome famosíssimo, eu não sabia que ele tinha falecido. Meus pêsames e perde uma perda muito grande para a filosofia brasileira. Fica registrado aqui nossas homenagens. Ok. Professor, eu queria começar, e sempre que eu vou orientar algum aluno para ler um livro de filosofia, e qualquer livro, na verdade, que pelo menos tenha essa abordagem mais dissertativa, argumentativa, eu falo assim, olha, começa, por mais óbvio que pareça, começa pelo título, porque o autor de um livro dissertativo, um livro que, de fato, tem como intenção passar uma certa ideia, ele não faz o título à toa. O título é muito bem pensado. Quase sempre muito bem pensado. E o seu título me parece ser muito bem pensado, eu sei que é. O título, repito, é Loteria na Filosofia, Probabilidade, Risco e Incerteza. E aí, eu queria então que a gente fizesse uma espécie de análise ainda aqui, né, nos limites aqui de uma conversa, de cada palavra dessa. Por que o senhor escolheu Loteria, Probabilidade, Risco e Incerteza para compor o título? Ok. Uma história interessante a respeito disso é o seguinte: o livro, inicialmente, ele
talvez tivesse o título, eu pensei em 2 títulos, né, no início. Seria alguma coisa como Introdução à Filosofia da Probabilidade, alguma coisa assim, inicialmente. Né? Só que eu achei um título muito xoxo, né? Assim, não é um título muito chamativo. E eu tinha um título alternativo que vem de digamos assim, remete a uma menção a um conto muito importante do escritor argentino Jorge Luis Borges, que é um conto muito importante, que chama A Loteria na Babilônia, que é um dos contos que compõem o livro Ficções dele, que é um livro fantástico, lá, Divisor de Águas. E a história desse conto, né, a gente pode falar um pouco mais a respeito dela mais para frente, mas tem a ver com uma espécie de uma sociedade que gira em torno do acaso, da sorte. Então eu pensei, como lá no conto, o nome do conto é A Loteria na Babilônia, eu escolhi A Loteria na Filosofia, e botei esse segundo título como título alternativo, e mandei para o professor Pablo, inclusive. O professor Pablo, não sei se você sabe, mas ele era argentino de nascimento. Trabalhou muito tempo no Brasil, né? E a família italiana, mas imigrantes, mas ele é argentino de nascimento e falava muito bem espanhol. E no ato, certamente ele lia Jorge Luis Borges, no ato ele também aprovou o segundo título, de A Loteria na Filosofia, né? Essa ideia de todas as ideias envolvendo, não todas, mas um compilado de ideias envolvendo os conceitos de probabilidade, de risco e de incerteza na filosofia. Então, essa é a... Agora, esses conceitos, probabilidade, risco, incerteza, eu escrevi o livro inteiro para tentar deslindá-los, porque eles são conceitos polissêmicos, né? Eles são conceitos com vários significados. Então, em geral, a gente pensa em probabilidade como o cálculo de probabilidade matemática, né? E há uma certa, digamos assim, uma mistura entre os conceitos de risco e incerteza que é muito difícil separar. Então, o livro é a respeito dessa deslindar esses conceitos e deixar eles mais rigorosamente, né? Mas mostrar a importância deles, mas como eles, de certa maneira, coincidem em determinados pedaços, mas eles são diferentes no seu significado. Bom, eu sempre, quando vou fazer uma leitura inspecional de um livro, eu tento, até para me forçar a fazer uma leitura mais ativa, tentar interpretar o título, o subtítulo quando tem, e até o índice. E o seu índice é muito generoso para saber o que tem dentro do livro, antes de ler o próprio livro. Até para ter uma hipótese sobre o que é, para confirmar a minha hipótese. E aí, quando eu estava tentando fazer isso no seu, me escapou essa referência. Agora que o senhor fala é óbvio, né? A Loteria na Filosofia, o senhor abre o prólogo e fecha o epílogo com A Loteria na Babilônia, e eu não tinha feito a associação. O óbvio só é óbvio quando a gente sabe o padrão, né? E probabilidade, risco e incerteza são conceitos que o senhor vai destrinchar nos outros capítulos. Probabilidade tem a ver com, se a gente quiser aqui facilitar, tem a ver com os conceitos de raciocínio indutivo, Sim, a sim. noção de não necessidade. Isso. E risco e incerteza talvez tenha a ver com aquilo que você vai falar lá no final do livro já, que é a diferença possível, que risco é aquilo que a gente pode, de certo modo, por meio da probabilidade, ter algum controle, Sim. e a incerteza, não. A gente Exato. desconhece completamente, né? O E é risco, essa. do ponto de vista... Assim, a probabilidade é um cálculo matemático, mas ela pode ser interpretada de pelo menos 5 maneiras, mas o formalismo matemático, as contas são as mesmas. Sim. A diferença entre risco e incerteza, você notou muito bem, e a gente já se aproxima disso, é que o risco, ele é de alguma maneira mensurável, porque o risco envolve a probabilidade de acontecer alguma coisa ruim e algum bem que está sob risco, algum bem que pode ser perdido. E você tem uma noção a respeito
dessa probabilidade e do valor desse bem, né? De tal maneira que quando você pode estimar esse risco, inclusive você pode fazer um contrato de seguro para, de alguma forma, cobrir esse risco. Mas a incerteza acontece ou quando você não sabe muito bem qual que é a probabilidade do evento, então isso é um problema aí de evidência, ou então você não sabe muito bem qual é o efeito valorativo daquilo, ou seja, quanto de bem vai ser perdido, né? Um acidente, às vezes você acha que vai acontecer só uma coisinha, mas ele pode ter reações em cadeias e dar efeitos gigantescos. Então você perde muito, mas você não pode não saber muito bem qual que é esse valor em jogo, né? Ou então você não pode saber, às vezes você não sabe as duas coisas. Então você não sabe e também não sabe o que não sabe na incerteza. Ela é o conceito mais, digamos assim, radical quando, né? O risco você não sabe, mas você tem uma estimativa do que você não sabe. A incerteza é quando você não sabe e não sabe as coisas que não sabe. Você está totalmente no escuro. Perfeito. Me ocorreu fazer uma pergunta aqui que eu acho que um leigo faria. E eu vou me arriscar a fazer, por mais que ela pareça, a princípio, absurda. Se a gente quisesse, e eu sei que talvez não seja possível, mas eu vou fazer mesmo assim. Se a gente quisesse mensurar a vida humana como um todo, eu sei que não é possível, mas vai lá. Ela seria mais pro lado do risco ou mais pro lado da incerteza? O que você diria? Eu acho que é meio o seguinte, a gente lança uma espécie de rede conceitual no mundo, né? É mais ou menos aquela coisa do Kant, você lança, você tem as impressões e você também lança uma rede de conceitos ali, do entendimento, você organiza as coisas, né? O risco é quando você tem essa capacidade de organização um pouco do quanto você não sabe, né? A incerteza é quando você não tem essa capacidade de organização. Então, acho que na vida, assim, a gente tem... É incerto quando você não dispõe nem dos conceitos, nem das ideias, nem das ferramentas para conseguir lidar com aquilo. Quando você tem um pouco dessas ferramentas e vai aprendendo, você, né, consegue avaliar aquilo conceitualmente, se torna um risco, mas você tem uma certa... você consegue avaliar sobre quais efeitos você está, o que pode te acontecer. Mas a gente pode chegar a isso mais na frente, mas eu acho que um dos problemas da filosofia grega é que quando os caras queriam fazer sistemas de filosofia, não só a grega, ocidental, eles imaginavam, todos imaginam, que vão ter uma espécie de fórmula do mundo, uma espécie de equação do mundo, sim, uma fórmula do mundo, né? Tudo é água, tudo é fogo, tudo é número, tudo é isso. Então, uma explicação completa. Então, fazia parte do ideal da filosofia oriental, faz parte. Você fazer essa grande fórmula do mundo, dar explicações no que eu chamaria de domínio da certeza, no reino da certeza, né? Demora muito tempo, primeiro, para as pessoas notarem a incerteza, já notavam, né? Mas pensavam que era vinculado ao capricho dos deuses, ou então alguma coisa, né? Alguma coisa metafísica nesse ponto. Aí demorou 25 séculos para agora a gente poder pensar uma filosofia da incerteza, uma filosofia da probabilidade, porque não fazia parte do próprio projeto da filosofia ocidental abarcar a incerteza. Era a gente diminuir a incerteza, ou diminuir o risco, e dar um sistema completo. Só que talvez não seja possível dar um sistema completo, né? Eu vou perguntar coisa relativa a isso mais à frente. Mas agora eu queria perguntar um tema que a gente já tocou na conversa e que eu queria aproveitar que a gente mencionou Borges, e eu queria resumir o Certo. conto a Babilônia, a loteria em Babilônia, na Babilônia. Porque eu acho que nem todo mundo leu, talvez, não sei. Mas bom, tenha lido ou não tenha lido, o conto do Vale a pena Borges é ler. digno de nota, né? Vale a pena ler, é um conto de 6 páginas. É um conto de 6 páginas. É um conto de 6 páginas que você vai ficar pensando a sua vida inteira nesse conto, né? Porque ele dá muito pano para manga.
Então, resumidamente, eu fiz aqui a minha colinha. Na Babilônia, a vida de cada cidadão é ditada pela loteria, que é um sistema de um simples jogo de azar que evolui por uma força onipotente controlada por uma misteriosa companhia. Inicialmente, os sorteios incluem apenas ganhos e perdas financeiras, mas rapidamente eles se tornam obrigatórios para todos e passam a determinar cada aspecto da existência. Cargo de poder, riqueza, prisão, exílio e até a própria morte. Sem uma face visível ou regras compreensíveis, a companhia dita o destino de todos através de bilhetes que podem conter desde fortunas até frases enigmáticas, levando os cidadãos lá da Babilônia a especularem se essa loteria é uma manifestação divina, é um caos sem sentido, ou se é a própria realidade, ou se a própria realidade é apenas um sorteio perpétuo, onde o acaso e não o livre-arbítrio é o verdadeiro soberano. Em resumo, é isso. E aí surgem teorias dos próprios cidadãos lá para saber, eles se dividem e tal. Tem a própria Babilônia tem os seus filósofos, digamos assim, que tentam interpretar o que está acontecendo, e é Isso curioso. mesmo. Mas, diante dessa breve síntese, eu queria perguntar uma noção que os nossos alunos aqui do Núcleo de Formação Filosófica, que é a nossa escola, me pediram para perguntar. A noção de acaso atravessa a filosofia, não necessariamente com esse nome acaso. Às vezes é fortuna, às vezes é outra coisa, às vezes é uma deusa, às vezes é outra coisa. Mas ela atravessa, né, a filosofia, até antes da filosofia, tá na mitologia, né? Então, para alguns, esse acaso é ausência completa de ordem. Para outros, é apenas imprevisibilidade, mas com alguma ordem, ainda que a gente não tenha a capacidade de entender essa ordem. Como é que seria possível, professor Renato, delinear esse conceito? O senhor chega a delinear mais ou menos esse conceito no seu livro ou em outros textos que o senhor traduziu ou publicou? Ótima pergunta, Vitor. O conceito de acaso, ele comporta várias interpretações, né? E realmente ele já está meio posto ali na mitologia grega, né? E depois ele vai ser tratado, inclusive é tratado pelo Aristóteles também. Só para reforçar o negócio da loteria na Babilônia, quando o Borges escreve que essa maneira de organização lá na Babilônia é exatamente para fazer o contraste com os gregos. Então, o protagonista, no discurso que ele faz, ele diz: eu conheci o que ignoravam os gregos. Dois pontos. A incerteza. Porque no mundo grego está tudo dentro da certeza. O que é racional vai estar de uma explicação que vai me dar certeza a respeito do que as coisas acontecem, né? E a Babilônia é exatamente como se fosse o antípoda, né? A sociedade que é o contrário. Você falou a respeito dos sorteios no conto, mas os sorteios também acontecem a cada 2 meses. Então, o mesmo cara, ele pode ocupar diversos papéis sociais durante a própria vida. Então, às vezes ele é escravo, depois ele vira procônsul, um dia ele é condenado à morte, mas aí no próximo sorteio ele ganha uma carta para não morrer, então ele vai, né? E a vida fica plena dessas coisas que acontecem, né? Eu acho que se a gente falar um pouquinho assim, de uma maneira mais, não digo mais técnica, mas digamos mais baseada na filosofia, o Aristóteles ele fazia a seguinte, né, questão. Primeiro, o Aristóteles estava preocupado em explicar, em falar a respeito das 4 causas do mundo natural. E essas causas é dizer do que é e do que não é, não é. Ou seja, tem que explicar perfeitamente. Aí ele fala que existe uma coisa chamada acaso. Mas como o acaso não é, digamos assim, uma coisa frequente, que sempre acontece, como nas 4 causas, ele diz que o acaso não se faz ciência. Então, se faz ciência das 4 causas, mas não se faz ciência do acaso. Então, ele dá um exemplo. Imagina que você vai plantar uma árvore e aí você cava um buraco e encontra um tesouro onde você estava plantando a árvore, no buraco.
Bom, aconteceu por acaso, né? Aconteceu uma coisa muito boa por acaso. Tem até uma explicação, por acaso. Mas não dá para fazer uma ciência, não existe uma ciência de encontrar tesouros cavando árvores. Né? É só aconteceu. E o Aristóteles dividia entre o que ele chamava de espontâneo, as coisas acontecem, e em grego uma outra coisa chamada tike, que seria esse negócio da fortuna, que é quando é coisas do acaso ligado à vida social. Então, já no mundo grego, o acaso já havia dois acasos. Um acaso espontâneo, digamos assim, do mundo natural, coisas que acontecem porque as caldeiras causais simplesmente colidem, acontece alguma coisa, e outro quando é um acaso, uma fortuna, uma coisa que aconteceu por acaso, mas que de alguma forma tem uma questão valorativa, e acontece uma coisa muito boa. Aí eles achavam que isso era vinculado à deusa da fortuna, a deusa Tike. Mas o mais importante é o seguinte, é que eles não tinham a noção que a gente tem de que o acaso ele é meio, não é que ele é sem causa, mas que ele é distribuído. Eles não tinham essa noção. Quando eles jogavam dados, faziam algum sorteio, eles imaginavam que haveria a vontade da deusa. Então, no mundo grego, o acaso também é determinado pela vontade da deusa Tike. A nossa mentalidade moderna, desse conceito difícil de explicar de acaso, ela só nasce do século XVII. E como é que ela se transforma no século XVII? É a partir de um caso muito engraçado lá com um filósofo super importante, né, que é o Blaise Pascal. O Blaise Pascal, ele era muito crente, assim, era muito cristão, tinha uma vida, né? E só que ele tinha problemas de saúde. E os médicos começaram a falar para ele que ele devia ir lá para Paris para desopilar, digamos assim, ir lá ficar com no sarau, da alta burguesia lá. E quando ele foi para Paris e ficava frequentando esses saraus, ele entrou em contato com jogadores. E um jogador, um apostador jogador, pediu para ele resolver um problema lá de apostas, chama problema dos pontos, como dividir uma aposta de um jogo interrompido. E o Pascal pensou sobre esse problema e resolveu esse problema e começou a trocar cartas com um outro matemático chamado Pierre de Fermat, e eles inventaram, digamos assim, como resolver esse problema de como dividir essa aposta. E aí nasce a teoria da probabilidade desses dois caras. Eles não tinham a notação, eles não tinham exatamente a matemática para isso, porque nós temos, né, os símbolos. E eles inventam a partir dessa tentativa de resolver um problema prático, né, e começam a trocar cartas a respeito disso. Então, só que o Pascal fazendo isso lá entre os jogadores, no universo mundano, né? Enquanto, na verdade, ele era um cara muito religioso. E isso vai, digamos assim, ter resultados num argumento posterior, que ele vai apresentar, que é a chamada a aposta de Pascal. Ou seja, de alguma forma, há uma ligação entre a resolução de um problema mundano, do problema dos pontos, que ele fez quando era jovem, e depois a aposta que ele escreve no livro Os Pensamentos. Né? Ele é o primeiro cara que começa a ver a filosofia a partir do ponto de vista da incerteza. Então, o acaso passa a ser visto como incerteza. Então, é uma dimensão mais voltada para aquilo que nós ainda não sabemos sobre o que vai acontecer. É uma dimensão mais epistemológica, é isso? É isso que diferencia a visão moderna da visão antiga sobre o acaso? Existe, esse é o, digamos assim, o fulcro da questão. Saber se isso que a gente chama de acaso, probabilidade, risco, incerteza, se esse conceito ele é do mundo, digamos assim, do mundo, do universo, ou se ele é relativo à nossa falta de conhecimento do mundo. Então, ele pode ser, digamos assim, de alguma forma, ou ontológico, o acaso existe mesmo no mundo, independente da gente, ou
a nossa falta de conhecimento do mundo, impossibilidade de conhecer tudo, faz com que a gente só possa falar em termos de probabilidades. A ideia de que o mundo é, de alguma maneira, probabilista, ou seja, há aleatoriedade no mundo mesmo, ela só aparece no século XX com as equações da mecânica quântica. Porque a atual visão da física de partículas é de que as equações poderiam fornecer uma das interpretações também da mecânica quântica, né? Mas que, de alguma forma, estaria ali no mundo. Outros caras teóricos pensam, não, essas equações elas descrevem possíveis estados prováveis, pelo fato que a gente não consegue lá medir completamente os átomos. Então já começa, explode essa questão de, será que afinal são os átomos que são probabilistas, tem uma aleatoriedade intrínseca, né? Ou é o fato da gente não poder conhecer eles perfeitamente. E aí, novamente, o mesmo debate. Tinha uns caras lá, numa determinada escola, que acreditavam que era no mundo mesmo, que os átomos são probabilistas, tem uma aleatoriedade intrínseca. E outros muito famosos dizem que não. Por exemplo, o Einstein achava que não. O Einstein tem a célebre frase, Deus não joga dados. Uhum. Tem a ver com isso. Esse problema, ele sempre vai reaparecendo, né? Tanto é que o livro tem 19 capítulos a respeito de 19 vezes onde o problema aparece. Porque sempre tem esses. O senhor tem uma posição pessoal a respeito disso ou não? Ainda não? Não, e acho que é mais rico se você não tiver. Porque daí você pode ver o mundo de mais de uma maneira. Em alguns domínios, provavelmente existe mesmo um acaso intrínseco. Em outros domínios, na verdade, você está jogando um modelo que não recobre totalmente a realidade, então o modelo não vai ser verdadeiro ou falso. O modelo é meio verossemelhante. E ele pode ser mais provável ou menos provável, né? Então, aí a gente impõe ao mundo a lente do modelo, e a lente do modelo é probabilista. Então, a ciência está cada vez mais probabilista. A imagem de ciência anterior, de como uma espécie de grande livro da natureza, com a matemática toda certinha, onde você deduz os estados do mundo futuro, essa imagem entrou em colapso, ela não existe mais. A imagem do positivismo lógico, digamos assim, de ciência. A ciência que se pratica no laboratório mesmo, up to date, atualmente, elas são através de modelos. Todo mundo sabe que esse modelo ele não é exatamente verdadeiro, porque o modelo é um mapa do mundo. O mapa, para ser totalmente verdadeiro, ele teria que ser do tamanho do território. E cada ponto do mapa recobrir o ponto do território. O modelo nunca vai ser, digamos assim, verdadeiro tal como. Exato. O mapa sempre elege algumas variáveis que ele E, seleciona como as mais importantes para determinados propósitos, né? por isso, ele não é, ele é verossimilhante, mais verossimilhante, menos verossimilhante. E ele pode ser mais provável ou menos provável, mas a ciência feita hoje em dia, ela tem essa consciência de que não são fórmulas do mundo. Estava pensando sobre o mundo grego, e é verdade que o Aristóteles fala sobre ciência, e fala sobre ciência do modo que o senhor falou. Mas também é verdade que ele empreendeu outros tipos de investigação que ele não chamava de ciência, mas que ele também investigou. Então, por exemplo, ele investigou a ética, ele investigou a retórica e ele investigou a poética. E ele era um dos defensores já no mundo grego do conceito que a gente poderia se aproximar de verossimilhança. Tanto é que na ética, se eu não me engano, ele diz algo parecido com: não exige o mesmo grau de certeza de um retórico que você exigiria de um geômetra. Que é um Isso. princípio que a gente utilizaria muito hoje em dia, né? Se a gente quisesse comparar as hard sciences das social sciences, né? Assim, e quando ele vai examinar ou estabelecer parâmetros para ética, ele fala, olha, é possível ter parâmetros para o comportamento virtuoso, mas obviamente esses parâmetros não serão
parâmetros apodíticos, né, ou de Isso. certezas, não de certezas, mas de universalidade e necessidade, como serão na ciência e tal. Eu acho, para fazer justiça ao mundo grego, né, pegando Aristóteles aqui como um exemplo, talvez ele não chama de ciência, Sim. mas ele já está estabelecendo uma margem possível do que a gente hoje está falando aqui, mais ou menos, de verossimilhança, né? Talvez. Sim, é bem por aí. O que acontece é que mudou o conceito de ciência. Mudou o conceito de ciência, justamente. Então, não mudou essa parte aí do que chamaria, a gente poderia chamar de opinião provável. Sim. Isso não mudou. O que aconteceu é que a ideia do que era de fato ciência antes foi sendo meio que corroída, né? Essa ideia de certeza apodítica, ela vai ganhando, ela chega no seu auge, digamos assim, mais ou menos no Newton, ou então num cara chamado Laplace, que era um físico francês, de achar que o mundo todo era todo organizadinho como um relógio, né? E que o fato da gente não saber todas as engrenagens como o relógio funciona faz com que nós pensemos que as coisas podem acontecer, algumas coisas podem acontecer por acaso ou por probabilidade. A gente só conhece por probabilidade porque a gente não conhece o funcionamento perfeito do relógio. Se houvesse uma espécie de mente superior, que o Laplace chama lá de um gênio, que conhecesse todas as posições de todas as partículas do universo e todas as leis que regem o universo, segundo Laplace, você poderia tanto deduzir o futuro quanto reproduzir o passado. Você saberia tanto o futuro quanto o passado. Se houvesse essa grande mente, que depois foi apelidada de o demônio de Laplace. Então, esse é o auge da ideia de um determinismo forte, né, na ciência. O que vai acontecendo é que esse determinismo vai sendo corroído no século XIX, século XX agora, de tal maneira que a ciência não é mais o que a gente pensava ser lá do Laplace ou lá do Newton. Então, aproximou-se o conceito de opinião provável, sei lá, usado mais do que você chamou de ciências mais humanas, ou com a questão do fato dessa ciência dura, digamos assim, também ter se apropriado do conceito de probabilidade. Agora tudo virou probabilidade. Mas ó, eu vou entrar um ponto um pouco mais específico, que é o seguinte: não é só grego, mas a tradição da filosofia é ocidental, não é só grego. Conhecimento é crença verdadeira justificada. Você tem que ter uma crença, você tem que dizer se essa crença é verdadeira ou não. A crença é verdadeira, o mundo existe só, mas a crença é verdadeira ou não, isso tem que dar uma justificativa da verdade ou não dessa crença. Uhum. O fato é que esse era o modelo, a visão tradicional, chamada visão tripartite. Que está lá no Teeteto do Platão, né? Atualmente, digamos, no final do livro, você vai sair do livro pensando o seguinte: as crenças admitem graus, então eu não creio em tudo ou nada, porque no grego ou no pensamento ocidental era tudo ou nada, né? Então a crença admite graus, são em inglês as credences. A verdade já não é mais total, verdadeira ou totalmente falsa, é mais verossimilhante, menos verossimilhante, né? E a justificação já não é mais a justificação demonstrativa dedutiva, ela pode ter outras formas de justificação, que são um pouco mais fracas, digamos assim, não é a demonstrativa, mas que me diz que é provável que aquele modelo seja verossimilhante. Então, no fundo, o que está acontecendo na filosofia 2020, 2025, pelo menos na filosofia digamos, internacional, é uma matização dessa questão, né? A verdade é que a visão tradicional de conhecimento caducou. Ela ficou velha, caducou. Não dá mais conta da ciência que se faz. Ela era muito estreita, né? E agora ela está sendo reformada. Boa. Agora, você sabe que o pessoal que acompanha a gente, o pessoal que acompanha a gente, eu gosto de histórias.
e o senhor recheia de histórias o livro aqui, né? Então percorre o arco que vai dos antigos até os modernos, até Bayes, Pascal. E eu queria que o senhor destacasse alguns momentos decisivos ou até reveladores, não sei, dessa história ou dessas histórias. Sei lá, algum caso curioso que ajuda a ilustrar essas viradas, alguns casos que o senhor sabe que funcionam em sala de aula, que os alunos ficam falando assim, nossa, aconteceu isso mesmo. O senhor pode Ok. compartilhar com a gente aqui. Como esse livro é sobre esse lado B, digamos assim, da filosofia, todos os autores que eu trago, com exceção talvez do Pascal, são os patinhos feios da filosofia. São aqueles autores que não estão dentro do cânone que vai dizer esse é tal sistema, esse é o sistema do Hegel, ou esse é o Kant, ou esse é... Né? Todos, não é o Descartes, são os autores que vão para esse lado de ver o mundo pela incerteza. Então, os autores citados são todos autores, digamos assim, meio outsiders no livro. O grande outsider da filosofia é o Charles Sanders Peirce. Ele é assim, um filósofo genial, um americano genial do final do século XIX, que teve uma vida muito atribulada, e ele é muito bem considerado entre especialistas, ele é o fundador do pragmatismo filosófico nos Estados Unidos, ele era um grande matemático, grande cientista, né? Tem várias contribuições, ele também praticamente inventou uma semiótica, ou ele lançou as bases da semiótica, é um grande autor. Só que é sempre um grande autor que fica, por problemas pessoais que ele teve, a obra dele demorou muito a ser acolhida. E o Peirce tinha uma coisa engraçada. É o seguinte, a probabilidade, a ideia de probabilidade, esse negócio de acaso, demorou muito tempo para ter uma teoria a respeito disso. Como eu te falei, só começa com o Pascal, mas o Pascal é 1700 alguma coisa, 1600 alguma coisa. Então, não tinha a teoria. E aí todo mundo se pergunta, mas afinal de contas, por que não tinha teoria de probabilidade? Um responde, porque os caras gregos, os romanos, eles não tinham os numerais, eles não tinham os algarismos, não fazer as contas é muito difícil. Outros dizem, mas os filósofos tinham essa ideia mais determinista do mundo, então a própria noção de que o mundo tem uma organização tal, certa, era também uma questão. Tem várias maneiras de explicar. O outro diz, acontece alguma coisa ao acaso, não é o acaso, é a deusa, é a Tike. Então, cada um dá a sua explicação, o porquê que demorou tanto. Tem várias explicações. O Peirce achava o seguinte, que o jogo é uma coisa que depende do fato de você ter mais informações a respeito de como se jogar, porque você ganha a aposta em cima de outra pessoa, do outro jogador. Então, não faz sentido nenhum um jogador escrever um livro sobre como fazer a aposta num jogo, porque senão ele populariza aquele conceito e simplesmente ele perde a vantagem econômica do jogo. Então, segundo o Peirce, não havia livros, ou demorou tanto para o conceito aparecer, pelo simples fato de que era um segredo econômico. E isso explicaria, por um lado, o fato de que também chineses e indianos também não têm livros conhecidos sobre jogo de apostas. E eles tinham os numerais, eles tinham a matemática. Mas parece que o Peirce dizia, não, é porque você não vai divulgar. E o mais engraçado é que quem divulgaria? Quem divulgaria seria um matemático que não tivesse envolvido com o jogo. Teria que ser uma pessoa que seja tão inocente que inocentemente iria falar a respeito do jogo, explicar o jogo. Quem que era o inocentão que faria isso? O Pascal. Porque ele era um inocente que foi viver no mundo mundano. E aí ele Pascal, o grande X9 da filosofia, denunciou a jogatina. denunciou a jogatina. Que sacanagem. Quer dizer, que ele denunciou a sacanagem, né, na verdade. Não foi uma sacanagem. Foi uma sacanagem com os jogadores, mas Mas aí ele abriu um campo da matemática, né? ele abriu todo um campo que, na verdade, fundou o modo como a gente raciocina contemporaneamente em ciência, né, basicamente. Mas Que era curioso. talvez até aquela época.
havia textos a respeito de jogos, né? Mas a matemática é precária, mas tem essa ideia, por isso você fala, mas é assim, não faz sentido nenhum para uma pessoa que ser um jogador escrever um livro sobre jogos, porque eu perco a vantagem econômica. É verdade. E o Percy era um jogador, ele gostava de jogar. Ah, então ele Tem estava várias. falando com conhecimento de causa. Agora, falando no X9 da filosofia, falando no Pascal, ele é conhecido, talvez, pelo menos eu conheci o Pascal antes de saber dos pensamentos e tal, do livro sobre os aforismos sobre a condição humana e tal, pela aposta, né? Pela aposta do Pascal, que a gente estuda ali quando está estudando os problemas sobre a existência ou não de Deus. E aí isso menciona a aposta de Pascal. E aí, eu queria que o senhor explicasse brevemente para o pessoal que está assistindo a gente o que é a aposta de Pascal, o que ela, qual que é o intuito dela, no final das contas. Eu queria que o senhor dissesse se ela é mais sobre fé ou se ela é mais sobre, ou se ela é um cálculo racional de fato. E se é possível uma objeção à aposta de Pascal. Porque eu já vi muitos teístas utilizarem a aposta de Pascal como se fosse um argumento definitivo, assim. Pô, é mais racional acreditar em Deus, uma vez que você entende o que o Pascal está querendo propor aqui. O argumento da aposta de Pascal é muito famoso, né? E ele é dirigido a exatamente aquele público que o Pascal frequentava lá nos saraus e nas jogatinas. Ele não é um argumento dirigido para crentes ou para filósofos. E quando o Pascal falava a respeito da crença em Deus que ele tinha, que ele era muito crente, nesses ambientes, os caras não queriam ouvir os argumentos, porque eles já estavam cheios de ouvir os argumentos, sei lá, os argumentos. Então, o argumento Pascal é novo nesse aspecto, porque ele diz assim, Deus pode ser ou não ser, pode existir ou não, mas nós estamos tão distantes dessa divindade que a gente não sabe mesmo a respeito disso. É impossível saber se ele existe ou não existe, porque a distância do nosso ser para o ser dele é muito grande, então a gente não tem, né? Então, não é uma prova da existência de Deus. É simplesmente, a gente não sabe. Tá, não sabemos. Então, suponha que fosse como um jogo de uma moeda. Você pode jogar moeda, Deus pode ser, e Deus pode não ser, como um jogo de uma moeda. Ok. O Pascal, então, vai para um argumento que é um argumento relativo à ação, a ideia de se você deve crer ou não. Não é um argumento sobre se Deus existe ou não, é se eu devo crer ou não. E aí ele pensa mais ou menos o seguinte, metade de chance de Deus ser ou não, tá? Mas se Deus existir e eu crer num Deus existente, eu vou ter felicidade completa e também infinita, e também eterna. E se Deus não existir e eu crer, eu não perco muita coisa. Eu fui lá na igreja, mas eu não perdi muita coisa. Agora, se eu não crer e Deus existir, aí eu estou em pecado, aí eu vou para a danação perpétua, perco tudo. E se Deus não existir e eu não for na igreja, eu também não perco nada, porque é essa vida mundana. Então ele faz um cálculo de custo-benefício e pensa o seguinte, olha, se eu crer, eu ganho quando ele existe, né? E se eu não crer, eu perco tudo se ele existir. E nos dois casos contrários, simplesmente fica no zero. Então, vale a pena crer. Não que Deus exista, mas vale a pena crer. E existem diversas objeções. Se a probabilidade é meio de Deus existir ou não, né? Se esse tipo de argumento, digamos assim, realmente funciona, se a vida eterna existe ou não, porque até hoje eu nunca conheci ninguém que voltou e me disse que realmente é ótima a vida eterna. Talvez seja, mas eu nunca vi ninguém, nunca teve uma testemunha disso. Então pode ser que, na verdade, a vida eterna não seja tão boa. Tem várias questões. Agora, tem uma que é muito engraçada, que é também de um parceiro do Percy, um amigo muito próximo, que é o William James, que ele falava o seguinte, se eu fosse a divindade,
eu teria um especial prazer em retirar esses crentes pascalianos da recompensa final, porque eles não estão crendo de coração, eles estão crendo só para obter tirar algum ganho. Então, o James tinha esse argumento de que é meio imoral esse argumento pascaliano para alguns. Eu sabia dessa objeção, só que eu não sabia que era do James. Eu sabia dessa objeção. Para mim é a melhor de todas, né? Poxa, se esse Deus de fato existir, para mim me parece bastante claro que ele não deixaria justamente um apostador entrar no céu, com né? essa aposta, né? Exatamente. Mas a própria aposta de Pascal, ela tem a literatura em volta da aposta de Pascal, é um negócio absurdo. Quantidade enorme. Mas o mais importante não é se Deus existe ou não, se a aposta funciona ou não. É que o enquadramento dado pelo Pascal, de fazer essa análise de custo-benefício, é o que a gente faz agora na análise de custo-benefício em análise de risco. Então, o argumento pascaliano ele tem a estrutura da análise de risco, que é uma coisa que a gente vive fazendo atualmente. De tal maneira que, se a gente puder falar assim, um método de abordagem do Pascal continua. O Pascal, ele, digamos, está ativo nessa coisa. Não que ele pensasse em teoria da decisão, não é isso. Não vamos fazer uma leitura anacrônica e dizer que o Pascal inventou a teoria da decisão. Não. Mas ele deu um primeiro formato para uma coisa que a gente chama hoje de teoria da decisão e análise de risco. Interessante. Eu não tinha visto por esse lado. Outra coisa que eu anotei aqui é justamente... a gente já vem delineando essa pergunta, mas eu vou formular ela com todas as letras, que é... E quando a razão falha? Que no epílogo, o senhor conta o naufrágio do iate que se chama Bayesiano, né, o Bayesian, que é o símbolo do controle probabilístico moderno. Então, ele tem alta tecnologia e ele tem todo o aparato tecnológico para não afundar e ele afunda. O que esse episódio diz sobre os limites do pensamento estatístico? O que isso tem a ver com o mundo em que a gente vive hoje? Eu vou contar a história, porque essa história aconteceu em 2024, e enquanto eu estava terminando de escrever o livro. Uhum. Tinha um bilionário inglês do mercado de finanças que eles têm esses modelos estatísticos para aplicar no mercado de finanças. E aí, o cara tinha um barco e os milionários eles disputam entre eles para saber quem tem os barcos melhor, né? O nome do barco não é simplesmente um batismo qualquer, é para passar, né, digamos assim, uma certa distinção. Né? Então ele bota o nome de Bayesian no barco, dizendo que o barco é bayesiano, como se o barco fosse racional, digamos assim. O barco ele tem uma racionalidade estatística bayesiana, que é o método que ele usa para ganhar dinheiro no mercado financeiro. Era o maior iate do mundo, tinha um mastro extremamente alto, né? E esses barcos, assim, não é um timão que alguém mexe, ele é todo computadorizado, entendeu? Ele não tem... Tem a tripulação, mas não é uma coisa como era antigamente, né? É uns barcos que, imagina, a tecnologia embarcada neles, o máximo. Esse barco entrou num porto, e aí tiveram que levantar a quilha, porque ele tem uma quilha muito alta, um mastro muito grande e tem uma quilha muito alta. E parte do procedimento é levantar a quilha não pode bater no fundo. Além disso, o barco é tão bom, tão grande, que o barco tem comportas gigantes onde cabe jet ski. Os caras colocam um jet ski dentro do barco. E também as várias comportas, várias escotilhas e tal. Enfim, veio um furacão gigantesco um tufão, tinha outros barcos ali também, só que o fato dela ter o mato muito alto e ter levantado a quilha, tem investigação que aconteceu. Aconteceu que entrou água dentro do barco e o barco afundou. Quer dizer, o iate, um dos iates mais caros do mundo, afundou. E era o iate Bayesian, ou seria o iate que estaria mais preparado em termos da análise de risco. Né? Outros barquinhos menos tecnológicos conseguiram resistir. Eu achei que isso dava para fechar o livro de tal maneira que a própria teoria da probabilidade da estatística não digamos assim, certeira. Ela também
falha. Ela é sobre falhas e ela também falha. Né? Ela diz o que pode acontecer dentro de uma determinada margem de erro, né? E dentro de um certo nível de confiança. Mas ela também é sujeita ao erro. O barco haver afundado na minha opinião, digamos, um indício de que realmente a vida é imprevisível mesmo, e o mundo é imprevisível, e vamos falar a verdade. Nós estamos diante de uma crise climática. Né? E olha só o que aconteceu com o evento extremo. Toda a tecnologia mais avançada não foi capaz de salvar o iate do bilionário. Morreu o bilionário, a filha dele e mais umas 5, 6 pessoas. A gente joga essa rede conceitual, esses métodos estatísticos, toda a nossa ciência, recolhe determinadas regularidades, mas a gente já também aprendeu com o Hume que sempre pode acontecer alguma coisa que escapa. Então, o livro é sobre essas coisas que escapam. A gente joga uma malha conceitual, mas sempre há o Hume já explicava que, de alguma maneira, a ciência é uma espécie de hábito. Né? Não existe a gente não sabe se existe um princípio de uniformidade da natureza com que faz com que o futuro seja igual ao passado. E a gente não pode provar isso através do método indutivo. Então, lá no problema do Hume eu não posso provar de maneira demonstrativa que o futuro será igual ao passado, e se eu usar a experiência para provar isso, vai ser uma petição de princípio, que eu vou estar usando a experiência para dizer o porquê que a minha experiência é de tal maneira que eu projeto o futuro através do passado. Só que, e aí, o exemplo não é possível dizer com toda certeza que o Sol vai nascer amanhã. Mas no nosso tempo, o que está acontecendo é o seguinte, o Sol está nascendo amanhã, só que ele está nascendo mais quente um dia, quem sabe ano que vem ele vai estar fervendo, depois vem uma friaca, a gente não sabe. Então, aquela uniformidade do clima, né, se passar lá o ponto de não retorno, nós estamos podendo ir para a catástrofe. E a gente tem modelos climáticos, a gente sabe mais ou menos que isso pode ou não acontecer, mas também não tem um marcado batido. É esse mundo que a gente vive. É realmente difícil, né, e complicado. Sem falar que tem uma... Se eu chega a mencionar aqui no capítulo 19, que é o capítulo central, apesar de ser o último, é o capítulo central a partir do qual a obra nasceu, né? Isso. A mudança, ou pelo menos uma proposta de mudança, de nomenclatura para caracterizar a época em que vivemos. Então, um termo bastante conhecido é o do alemão Ulrich Beck, que é a sociedade do risco. E aí, uma proposta de mudança seria a do português Hermínio, qual que é o sobrenome dele? Que eu me esqueci. Martins, que é a sociedade da incerteza, na verdade, né? Porque a ideia da sociedade do risco, em resumo, seria a ideia de que nós produzimos, nós manufaturamos, por meio da nossa produção tecnológica, resultados que nós não conseguimos prever e que podem levar a catástrofes. Mas, com alguma probabilidade, nós podemos manejar esses efeitos, né? E o argumento do Hermínio Martins é que não, a gente não consegue, não. E tem vários indícios que levam a isso, essa imprevisibilidade mesmo. E de modo que o termo epistemicamente correto não é risco, é incerteza mesmo, né? Então a sociedade é da incerteza, não é do risco coisa nenhuma. Não que ele seja um catastrofista, o senhor até menciona isso no capítulo. É que ele só está alertando que talvez o conceito não seja esse, que as certezas que a gente tem, ou quer dizer, que os graus de certeza que a gente acha que tem, na verdade a gente não tem, não. E aí o senhor menciona uma coisa que é muito irônica, que é aquele mapa de cálculo de riscos do Fórum Econômico Mundial de 2020, que prevê, entre os riscos do mundo, as doenças infecciosas, como
Mas não é o primeiro risco do mundo, Não né? era. Não era. E é justamente o ano em que a pandemia se instaura, assim. E é muito curioso o quanto a gente tem essa ilusão, inclusive estatisticamente materializada, de que a gente está diante de um risco e não de uma incerteza. É Sim. muito curioso isso. Essa questão ela é muito importante para ricos e para milionários, porque existe uma indústria muito grande, que é a indústria dos seguros. Uhum. Os seguros, do ponto de vista financeiro, eles são mais maiores, a indústria de seguros é maior do que a indústria financeira dos bancos. As seguradoras são... E tem uma crise muito forte das seguradoras, porque elas estão tendo que pagar muito. Imagina o que acontece na Califórnia quando pega um incêndio lá e detona 30, 40 mansões. Ou então quando acontece uma enchente, como aconteceu no Rio Grande do Sul, e detona um monte de carro. A pólice do Brasil inteiro tem que subir um pouquinho para cobrir o custo dos sinistros que aconteceu. Então, as seguradoras... Então, no Fórum Econômico Mundial, que é onde junta todos os milionários, a questão dos riscos e da análise de risco, da incerteza, é super importante. É vital para essa galera bem informada. Porque digamos, é o capital que está em jogo. Então, não é um assunto de popular, é um assunto das elites mesmo. As elites são treinadas lá na London School of Economics para tratarem o mundo de maneira bayesiana. É o treinamento das escolas de finanças, não só uma. Em Colômbia, todas as escolas, Yale, todas as escolas que forem escola de finanças vão ter uma disciplina lá sobre análise de risco e bayesianismo. Agora, não sei se a gente está se encaminhando ou não, mas eu vou trazer um ponto, não é polêmico, mas a sociedade é tão envolvida nesse negócio do risco e da incerteza que eu fecho um pouco o capítulo com isso também, o livro com isso, que explica o porquê que as pessoas gostam tanto de bets e de Não, apostas. pode tocar nesse ponto, pode tocar. Entendeu? O sistema é organizado. Né? Agora, as bets são um sistema de jogo, né, onde eles estatisticamente fazem uma oferta de opções e das odds, das cotações, que fazem com que eles sempre ganhem um pedaço dessas cotações. Ou seja, eles vendem X, né? Mas eles nunca pagam X, eles sempre pagam menos do que X no total. Eles pegam o dia de quem perde e paga quem ganha, mas retira alguma coisa em torno de 6, 7%. Né? A própria cotação não reflete a probabilidade, existe um sobrepreço, uma espécie de ágio, que é o que faz com que a bet exista. Ela tem que existir e tirar o dinheiro de algum lugar. Ela tira em torno de 6 a 7% do total das apostas. Bom, as pessoas apostam, mas não é só questão de eu vou ficar viciado não em jogo, meu parente, ou então eu posso ganhar, eu posso perder, eu posso ficar rico. Tem que pensar essa coisa como se fosse um sistema. Porque quem ganha, está ganhando e vai, sei lá, beber um vinho, alguém perdeu, uma mãe perdeu o leite da criança para você ganhar e tomar seu vinho. É um mecanismo de concentrador de renda, no fundo. Então, veja bem, se cada vez que tem a bet, os caras ganham 6%, todo o dinheiro que entra ali vira uma espécie de sumidouro de dinheiro. O que está acontecendo é que as pessoas estão consumindo mesmo porque estão jogando mais. Existem maneiras, porque ainda a bet é eletrônica, de o cara saber, lá da banca saber, qual que é a proporção de corintianos versus a proporção, sei lá, de pessoas que torcem pela Ferroviária, lá de Araraquara, minha cidade. Se você jogar simplesmente pela sua paixão pelo Corinthians ou pela Ferroviária, você é um jogador amador, porque o jogador de verdade, ele está preocupado com as cotações. Se está mais vantajosa a cotação para a Ferroviária, está mais vantajosa a cotação para o Corinthians. Quando você tem uma bet eletrônica, você consegue saber essas populações, oferecer as cotações conforme essas populações, de maneira a maximizar o seu lucro. Então, olha só,
Desde a regulamentação das bets, o tanto que as bets faturaram, olha, acho que não deu um ano, hein? Foi o mesmo total do quanto a Sabesp, a empresa de saneamento básico aqui de São Paulo, foi vendida. Em 6 meses de lucro líquido, saiu dinheiro daqui, foi para as bets, essas bets são normalmente inglesas, né? Saiu dinheiro para ir para lá, o tanto de uma Sabesp. Olha o sumidouro de dinheiro. E se as pessoas continuarem jogando, elas param de consumir, elas ficam em torno da bet. E a economia vai minguando. Tanto é que o Haddad está tudo preocupado com isso. Está todo mundo preocupado com isso. O Estado só deixa rolar porque também tem um imposto que é cobrado em cima também. Então também arrecada, né? Por isso se arrecada, por isso que tem que regulamentar. Mas nós estamos na beirada também de uma crise civilizacional aí no Brasil, nesse aspecto. Porque na Inglaterra você tem 300 anos da população sabendo jogar, jogando na cotação, ou não jogando. Aí você pega uma população, digamos, mais ingênua, que não estava dentro desse, e oferece as bets, né? Você está fazendo uma espécie de concentração de renda. É o contrário da redistribuição, é a concentração. Então, ela tem a sociedade de risco, a sociedade de incerteza, também é uma sociedade do jogo. Você já viu o quanto que a gente passa de tempo fazendo jogos de coisas, ou quantas pessoas... Né? Tem essa estimativa? Não, o mercado financeiro já é um jogo. Tipo, eu vou ganhar 6% na poupança no ano. Né? Você não sabe se vai ter ano que vem, mas existe a ideia de que você vai ter uma expectativa de ganhar 6% na poupança por ano. E olha, há uma incerteza disso. Se o Estado virar insolvente, você perdeu o dinheiro. Só que na poupança eles te pagam 6% ao ano. A Bet recebe 6% do total apostado em cada jogo. Então, se ela fizer 100 jogos por dia, ela recolheu 6% de todo aquele capital que rodou ali nos jogos que ela ofereceu. É muito dinheiro. É muito dinheiro e acho que nós vamos ter problemas não só de saúde, a questão da pessoa ter que terminar no hospital, lá no CAPS, no atendimento psicológico, mas problemas de natureza econômica no sentido de ser um tipo de atividade que não gera nada, não tem nada que se produza da Bet. Não é o cara não está trabalhando, ele está querendo enriquecer as custas da Bet, de saber apostar em futebol. Não gera nada. E pode retirar dinheiro de alimentação. Parece que dá problema, tem muito jovem que não entra na universidade, não entra na faculdade, não, na faculdade paga, porque está devendo da Bet. Vai ter gente morrendo com agiota, vai ter várias coisas. Então, o livro também é uma tentativa também de ilustrar essas coisas. Porque não é a favor ou não do jogo, é que você tem que conhecer o mecanismo do jogo para querer jogar ou não. Se eu encontrar uma cotação muito boa para o Corinthians, eu vou lá, quem sabe eu aposto. Mas eu tenho que estar de olho na cotação. E é diferente, não é simplesmente por paixão. Então, tem esse aspecto de que a sociedade é uma sociedade de risco, uma sociedade de incerteza, mas também é uma espécie de sociedade ludo, dos jogos, sabe? De produção de uma espécie de capitalismo do jogo, do capitalismo do entretenimento. Nesse aspecto, seria melhor jogar no jogo do bicho do bairro, porque pelo menos o dinheiro não vai para as multinacionais. Pelo menos ele circula no bairro, né? Circula no bairro. Vai pagar para a sua vizinha, e a vizinha começa a consumir. Dos bairros o menor. Se fosse assim. Se a gente fosse, digamos, nacionalista, é melhor jogar no bicho. Professor, como última reflexão aqui da nossa conversa, a gente já falou dos naufrágios, já falou dos jogos de azar, das apostas filosóficas,
Mas, assim, talvez a imagem mais poderosa do seu livro seja do epílogo, pelo menos para mim, assim, quando tem lá novamente a loteria na Babilônia. E aí também o senhor insere a ideia de que a gente vive numa grande loteria, mas a diferença da loteria na Babilônia, a nossa banca é enviesada. E aí, isso nos lembra que, ao contrário do conto do Borges, em que todos ali tinham chances iguais de perder ou vencer, no mundo real das nossas probabilidades, não tem nada de neutro, né? Não tem nada de igual. E aí a ignorância custa bastante caro. Então, por isso, para encerrar, o senhor diria que a filosofia hoje tem o papel de, digamos assim, revelar o vício da roleta? Ou de nos ensinar como bons jogadores, a conviver com a incerteza sem abandonar o pensamento? Eu acho que é um bom fecho esse essa sua interpretação. É mais isso mesmo de abrir as cortinas, né? De abrir as cortinas do maquinário que está por lá de trás, de como ele foi sendo construído, como isso, em muitos casos, é importante na ciência, as aplicações em ensaios clínicos, randomizados, tem todas ótimas aplicações, né? Essa da Beth é uma espécie de ciência de como ganhar dinheiro de tolos, mas é uma ciência. Então, o que acontece que você referiu é o seguinte: no conto, havia sorteios a cada 2 meses e você podia sortear qualquer coisa. Então, você podia ser rei e ser. Então, na média, a sua vida ia ser cheia de experiências, boas e ruins, né? No nosso caso, o que acontece é que existe uma coisa que é digamos assim, a acumulação intergeracional de capital, que a gente bota o nome de herança, né? Então, esse capital vai sendo passado de família em família, de tal maneira que existe uma minoriazinha muito pequena com bilhete premiado, enquanto a 99% de nós nascemos com um bilhetinho que não vale nada, né? Então, a nossa loteria é injusta, a loteria é honesta, é desonesta. A loteria do conto é honesta, que você pode se dar bem ou se dar mal, mas pelo menos o sorteio é honesto. A nossa é desonesta, porque algumas pessoas podem ter muito mais experiências do que outras. Pensem só o seguinte: suponha que você vai com seus amigos jogar banco imobiliário. Um sai com 1.000 e os outros todos saem com 10 ou 100. Quem que vai ganhar o jogo imobiliário, né? Porque uma hora você vai cair na cadeia, já vai pagar uma coisa, vai comprar só um aluguel, o cara vai ter comprado todos os aluguéis, você vai ficar caindo na casa do cara, né, que é de propriedade dele, ou seja, ele vai te sugar. O jogo, para ser honesto, para começar um banco imobiliário, todo mundo tem que sair na mesma quantidade de dinheiro. Exato. Ou no jogo do War, todo mundo tem que sair. Então, nos jogos, para ser honestos, você tem que ter essa equalização. Agora, no grande jogo da vida real, das sociedades reais, os lugares sociais, eles têm essa questão da acumulação e da transmissão do capital intergeracional. Então, as pessoas não saem do mesmo lugar. E, pior de tudo, está aprofundando a desigualdade quando a pessoa já sai de baixo e ainda se mete a jogar. Aí, realmente, não tem muita saída, porque não tem capital para manter o jogo. Professor, muito obrigado pela conversa e muito obrigado pelo livro. Para fazer um trocadilho aqui no final, que é uma ótima aposta no pensamento crítico. E eu vou colocar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir o livro do professor. Adquirindo o livro por esse link da Amazon, você não paga nada mais por isso, mas é o link com o nosso cadastro. O percentual da sua compra vai para a gente e você ajuda também a divulgar o canal, a filosofia e mais conversas e entrevistas como essa. Se você conhece alguém que gosta do assunto, por favor, divulgue essa conversa para mais gente. Eu tenho certeza que ela vai ser bem esclarecedora, vai ser bem divertida, porque as conversas
que a gente traz aqui costumam ser bastante divertidas. Eu tenho certeza que as histórias que o professor contou aqui você não conhecia, ou se conhecia, eu tenho certeza que alguém que você conhece não conhece, então passa à frente. Fazer que nem no teatro, professor. A gente diz assim, se você gostou, manda para o amigo, se você não gostou, manda para o inimigo, e Isso. tá tudo certo. Ok. Professor Quem Renato, sabe a muito gente, quem obrigado. sabe a gente podia fazer um sorteio, porque já a loteria, podia fazer uma rifa. Podia fazer uma É rifa. verdade. Eu vou no congresso semana que vem e vou vender livros e tal, e é sempre um pouco chato você ter que empurrar o livro nas pessoas, né? Então eu vou levar uma rifa, e é Ai, que assim, legal. ou você pode comprar o livro, é tanto, ou você pode comprar um número da rifa, R$ 5, ou você pode comprar 5 números da rifa por R$ 20. Já estou até fazendo a propaganda. Você chega para a pessoa e dá opções para ela. E acho que eles não vão me negar R$ 5, né? Não, Eles não vou. compram a rifa. Oh, o senhor tem Fica a esses ideia. livros para vender com o senhor aí? Eu posso colocar aqui Eu, também o link embaixo, se tiver. não, os meus são poucos que eu vou. Normalmente a gente vende através da associação mesmo. É só um Ah, então, resquício de 15 livros que ficaram comigo. então tá bom. Então tá bom. Professor Renato, agradeço muito.